Olá, gente, eu esqueci a minha água, a garrafinha lá fora. Só um instante que eu vou pegar. Enquanto isso, boa noite para quem já chegou. Eu vou esperar um pouquinho para o pessoal ir chegando. Vou colocar aqui no meu computador também para poder ir acompanhando os comentários. E aí eu vou buscar a minha água, é rapidinho. Boa noite, Gabi, tudo bom? Ah, tentei não aparecer, acabou aparecendo. Deixa eu tirar o som. Boa noite, Bruno. Deixa eu passar aqui. Ah, ai, deixa eu botar o óculos, porque senão não vou enxergar nada. Ah, Gabi, então, essa caixinha é a nossa boneca, a, a Dorela Ruralinda. Ela ficará conosco enquanto o Hugo é, está de férias. O nome dela é Adorela Ruralinda. Não sei, daqui ó, tá escrito ali no banner. Bom, eu vou começando já, tá? E aí, quem for chegando, se sinta em casa, fique à vontade, pode sempre interagir nos comentários. Então, eu vou começar. Olá, Ju, boa noite. Deixa eu só mudar aqui a conta. Que agora que eu vi que eu tô com a conta do projeto, pra não confundir. Deixa eu mudar e aí eu começo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Elaine. Vou começar então.
Olá. Boa noite. Boa noite, Rose, tudo bom? A Bruna disse que a música tava bem baixinha. Não sei o que deu no som do notebook, às vezes ele dá esse problema. Eu consegui, pelo menos eu tentei mexer mais pro finalzinho, não sei se ajudou muita coisa. Mas espero que tenha ajudado. A Bruna falou que ela é uma constante metamorfose ambulante. E que bom, né? Prefiro ser do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ajudou, né? Tá. É porque às vezes ele dá esse bugzinho e aí só reiniciando. Só que como não dava pra reiniciar, eu tentei mexer aqui nele mesmo. Que bom que deu pra dar uma ajudada aí. Boa noite, Dona Ivone. Bom, essa pergunta, quem é você? Boa noite, professora. Professora Fabrícia, ela tá pelo perfil do projeto. Essa pergunta, quem é você? Ela é uma pergunta que não é fácil de responder. E será que existe realmente uma resposta certa e fixa para ela? Será que existe de fato essa resposta? E quantas vezes, na tentativa de responder essa pergunta, a gente não se baralha ainda mais? No Hoje Me Sinto, um abecedário de emoções, ilustrado e com texto de Madalena Muniz. É a primeira emoção de hoje, baralhado. E quantas vezes a gente não se sente assim, baralhado? E quantas vezes, quando a gente busca respostas, por que a gente está tão baralhado, a gente se baralha ainda mais? E esse emaranhado interno, ele pode ser reflexo de uma bagunça externa. Como a nossa janela, às vezes pode ficar meio torta e a gente pode ajeitá-la depois de um tempo. Eu vou tentar colocar o que tá vendo aqui, mas ele é meio chatinho. Vou deixar ele aqui. Deixa ele aqui mesmo onde estava. Deixa a Roralela aqui a Dorela aqui no meu ladinho. Acho que dá pra ver. E a gente pode arrumar o externo. Mas, às vezes, essa bagunça ela também está refletida no nosso interno. E aí, é só um reflexo desse baralhado interno. E esse baralhado interno, a gente também precisa olhar para ele. A gente precisa achar nele algum jeito de desembaralhá-lo. Às vezes, nem sempre é fácil desembaralhar. Requer tempo, requer mudanças de visões, mudanças de olhares. Muitas vezes também é necessário repetir um ou outro movimento para que tudo aos poucos possa, de alguma maneira, fazer sentido, de alguma maneira encontrar seu par. E é difícil reconhecer uma saída, enxergar uma saída no meio do baralhado de emoções que a gente sente diariamente, constantemente.
E essas emoções baralhadas, elas muitas vezes podem nos mostrar uma nova perspectiva. Elas podem nos guiar por um outro ângulo, de um outro jeito, um outro olhar. Ela pode nos mostrar novas saídas. E aí, você só precisa ver e reconhecer. Ah, não estava mostrando, enfim. Camada por camada daquilo que está em si, em ti. E aí, tudo fica no seu devido lugar. Cada pecinha do seu jeito. Mas será mesmo que é necessário se moldar tanto para se encaixar? Será que é necessário ficar uniforme para ficar bem? Ou será que a gente precisa ter sempre uma pecinha fora do lugar para poder enxergar novas possibilidades, para poder enxergar algo novo? Por exemplo, há muito o que aprender com o vazio. Então, por que não escutá-lo? E quem conta a primeira história de hoje é o vazio. Vazio, da Ana Lenas. Para você, para que encontre aquilo que anda buscando. Júlia vivia com sua família em uma casa pequenininha, numa cidade também não muito grande, no alto de uma colina. Era uma menina feliz e tranquila como tantas outras meninas. Mas um dia, de repente, tudo mudou. Ela ficou só com um grande vazio. Um vazio enorme. Por ali o vento frio atravessava o seu corpo. Dali surgiam monstros. O vazio sugava todas as coisas. Júlia fez de tudo para o vazio desaparecer. Tentou preencher, tapar, apagar. Mas o vazio parecia crescer, cada vez mais e mais e mais e mais e mais.
Então, certo dia, Júlia pensou em procurar uma tampa que fechasse aquele buraco. Mas logo viu que existiam muitas tampas, de todos os tipos. Algumas eram boas. E outras só pareciam ser. Certas tampas eram a maior tapiação e outras muito perigosas. Por mais que procurasse, Júlia não encontrava de jeito nenhum a tampa certa. Então, acabou desistindo. E nessa hora se sentiu muito zonza. Cambaleou pra lá e pra cá até cair desmaiada no chão. Estava tão triste que começou a chorar. Primeiro quietinha, quase em silêncio. Depois aos berros e outra vez sem fazer alarde, até a tristeza virar. Silêncio. Nesse silêncio escutou uma voz que parecia vir do chão e dizia: pare de procurar por aí e olhe em você. Dentro de mim? E dali começaram a sair palavras. E cores. E sons. Surgiram mundos maravilhosos que ela nunca tinha sequer imaginado. Mundos mágicos, onde Júlia se sentia ligada a todas as coisas como antes. Era como estar em casa. Feliz com a descoberta, ela foi se aproximando de outras pessoas de um jeito diferente. E percebeu que elas também tinham seus próprios mundos mágicos.
para onde viviam viajando e de onde traziam lindos presentes, que compartilhavam com os amigos. Pouco a pouco o vazio foi diminuindo, mas, por sorte, nunca sumiu. E quantos vícios cultivamos na tentativa de tapar o nosso vazio? E por que estamos sempre tentando tapar esse vazio? Ao longo desse mês, nós estamos olhando nossas janelas externas, mas antes olhamos a nossa janela interna. E esse processo deve ser feito sempre. A gente sempre precisa estar voltando, né, para o nosso... a gente precisa voltar sempre para o nosso vazio. Antes de olhar pela janela do mundo, devemos olhar pela janela da nossa primeira casa, que é nós. E, assim como a professora Fabrícia destacou no comentário também, e como a Júlia falou na nossa história, olhar para nós é como estar em casa, né? Nossa primeira morada somos nós, então precisamos sempre dar voz a esse vazio. E aí, só quando prestamos atenção nesse silêncio, no silêncio do nosso vazio, nós conseguimos notar outras formas, outras cores, outros sons e outros mundos. E só então somos capazes de reconhecer o nosso mundo, o mundo que a gente compartilha com tantos e com todos. E perceber que nós não estamos sozinhos nele, que podemos nos conectar de diferentes formas com as pessoas, partilhando presentes que a gente traz dos nossos mundos mágicos. E reconhecer, né, que não somos os únicos com vazios e que nossos vazios somados são capazes de mudar tudo. A Bruna falou, e como é importante cuidar da casa que chamamos de corpo. Verdade, né, Bruna? E como a gente tem tido essa oportunidade nesse espaço de cuidar dessa casa em conjunto também, né? E aí eu pergunto para vocês, que mundo mágico você encontra no seu vazio? Que mundo mágico, ou então que mundo mágico você gostaria de encontrar no seu vazio? Eu, por exemplo, eu gostaria de encontrar Narnia. Ou então uma versão mais tranquila e sem, se é que é possível, do Jurassic Park. Eu gostaria de conviver de uma forma bem pacífica, não enjaulando, mas convivendo mesmo com os dinossauros. Gente, pra mim... Ah, não, voltou. Pra mim tinha travado, eu ia perguntar se tinha travado aí pra vocês também, mas eu acho que é o notebook que já tá informando que é aposentadoria. Mas, enfim, que mundo mágico vocês gostariam de encontrar, ou que mundo mágico vocês encontram quando olham pro seu vazio?
Deixa eu ver aqui os outros comentários durante a... Eu vi que teve comentários durante a computação, mas eu não li, né, depois. A Elaine falou que ilustrações maravilhosas. Eu gostei muito das ilustrações desse livro também, Elaine. A Juliana falou diferentes técnicas. Estou apaixonada. Professora Fabrícia botou, ups, uma página em branco. O que a gente... E aí, pegando esse gancho desse comentário da professora, o que a gente pode... Quais são as possibilidades de uma página em branco, né? São infinitas possibilidades que uma página em branco nos permite. Então, a gente tem que aproveitar essas possibilidades, e a melhor forma de aproveitar essas possibilidades é olhando para dentro e reconhecendo, tentando achar essas cores diferentes que o vazio nos permite. Porém, para que o projeto societário capitalista ele possa se manter, nós não podemos ter essa relação de escuta e reconhecimento do nosso vazio. Nós não podemos, esse projeto societário, o capitalista, ele não nos permite olhar e reconhecer esse vazio como uma possibilidade que impulsione, né? Porque o capitalismo, ele impulsiona o vazio a crescer cada vez mais, para que possa, então, aumentar sempre a questão do consumismo. Ele incentiva esses vazios insaciáveis, esses vazios em que a gente não tenta escutá-lo, a gente tenta tapá-lo. E aí, ao tentar tapá-lo, o projeto, a gente vai consumindo várias tampas, e tampas que nunca vão servir, porque esse vazio aumenta mais e mais, e ele é pensado para ser assim. Então, interessa a esse projeto societário que a gente fique na caça de tampas e consumindo tampas que, além de não tapar o nosso vazio, faz com que esse vazio aumente numa proporção gigantesca. Deixa eu ver aqui. A Juliana falou que o vazio dela é uma construção realmente mágica, sonhadora, bem idealista e com graus de tecnologia. Um parque de diversões mágicos e tecnológico. A Rose falou que às vezes o vazio serve para nos encontrarmos. Sim. E a gente precisa transformar esse vazio nesses encontros com nós mesmos. E não cair nesse vazio insaciável que o capitalismo precisa vender. E aí ele vai oferecendo tampas perigosas, né? E tampas muito, muito, muito perigosas e que não nos serve, né? E quando a gente reconhece que não nos serve, a tampa que ele ofereceu, ele fala que a culpa da tampa não servir é nossa, né? Porque a gente não se molda naquela tampa, mas de que molde que é feita essa tampa também, né? Então, assim, e essas tapeações perigosas, ela vem na face do consumismo, ela vem na face das políticas públicas e sociais que são apenas um tapa-buraco, que são apenas aquela coisa momentânea, que é justamente aquela tapeação perigosa que ofereceram para Júlia. E aí a assistência social, nesse sentido de tapeação de uma tentativa de uma tapeação perigosa, a assistência social ela acaba virando um puro assistencialismo. E aí a gente pode ver diversos exemplos disso na Damares, na Michelle,
Então, assim, são essas tampas perigosas que o capitalismo oferece e que sequer são de fato para tapar alguma coisa, mas para aumentar, servem para aumentar o buraco e criar um buraco cada vez mais fundo, mas um buraco que a gente não consegue se encontrar. E aí, quando a gente foge um pouco disso e consegue escutar o nosso vazio, perguntas surgem, inquietações surgem. E dessas perguntas, dessas inquietações, quando a gente consegue fugir de uma lógica onde a gente está em constante busca de uma tampa para tapar esse buraco, mas quando a gente reconhece esse buraco e o escuta, então a gente começa a se questionar, a gente começa a perguntar, a gente começa dessas perguntas a cobrar, a gerar mais inquietações, a inquietar o outro, a mostrar, a encontrar um mundo mágico que nos mostra outras e diferentes possibilidades sempre. E essas inquietações, e dessas inquietações, dessas perguntas, desses questionamentos, desses confrontos, pode nascer uma ciência, pode nascer uma revolução. E aí, por isso mesmo, essa revolução, essa ciência é justamente a última coisa que o capitalismo quer, que o capitalista quer, que é alguém que questiona, que é alguém que cobre, que é alguém que pense, que é alguém que encontra no eco do seu vazio uma pergunta, um lar, e volte para sua casa, que é você, que se reconheça enquanto sua casa, né? E a Benita Pietro, ela no capítulo que ela escreve, né, do livro Oralidade e o Público Jovem, que foi organizado pelo Celso Sisto, ela levanta um questionamento que eu acho pertinente trazer também. Afinal, no mundo de tanta felicidade construída pelo marketing, como dissipar e revelar a dor das perdas, das faltas e do desejo? Como a gente consegue, no mundo construído pelo marketing, por um consumismo exagerado e cada vez mais crescente, como a gente consegue dissipar isso, escutar o nosso vazio, escutar o nosso interno, reconhecer mundos mágicos internos e escutar as perguntas que dele emanam, né? Nosso vazio, e esse vazio, como é que a gente consegue dissipar isso e reconhecer essas questões? E aí, quando a gente reconhece, quando a gente consegue escutar o nosso vazio, como a Rose botou, né, que serve para nos encontrarmos, quando a gente se encontra no vazio e essas perguntas crescem em nós, e a gente consegue fazer um pouco de revolução, isso é perigoso pro capitalista, pro projeto societário que ele quer impor e que ele impõe a duro modo. Quando a gente para de procurar tampas, isso para ele é perigoso. Então, por isso que tá sempre, né, nesse marketing, nesse consumismo. E aí, como é que a gente consegue dissipar isso, né? E esse vazio, essas inquietações, elas começam a surgir na gente durante o nosso processo de amadurecimento, de crescimento pessoal. E por isso, deve ser constante em nossa vida, deve ser diário. É um exercício que ele não termina ao fim do dia, mas que ele se renova sempre. Ele deve sempre se renovar para que a gente possa sempre encontrar nesse nosso vazio esse
encontro com a gente, esse encontro com nós enquanto casa, nossa primeira morada, nosso primeiro abrigo. Só que nem sempre essa relação que a gente tem com o vazio, e a gente precisa entender isso também, é uma relação tão harmoniosa, né? E aí a gente volta para um questionamento lá do início quanto ao cubo. Às vezes é preciso estar embaralhado um pouco para gerar um questionamento que nos mostre, que nos dê uma chave para um novo mundo. Então, nem sempre será harmonioso, e que bom que não será harmonioso, porque a gente precisa desse emaranhado também para ver novas possibilidades, para conhecer, né, para ter um conhecimento do caminho, do jogo. E às vezes esse conhecimento ele é confuso, às vezes esse conhecimento ele é duro. Mas os dias de tempestade, eles também fazem parte desse crescimento, desse amadurecimento e dessa relação que a gente tem que estabelecer com a escuta do nosso próprio silêncio, do nosso próprio vazio, porque assim a gente não, quando a gente consegue perceber isso, quando a gente consegue fazer do vazio a nossa casa, quando a gente consegue se reconhecer em casa, na nossa companhia, na companhia do nosso vazio, a gente para de procurar estampas e começa a buscar chaves e começa a abrir novos vazios, a abrir novos mundos, e nesses novos vazios, nesses novos mundos que a gente vai abrindo, surgem perguntas, surgem questionamento, surgem possibilidades que sempre nos impulsionam para frente, que nos fazem questionar, levantar a nossa voz e reivindicar nas ruas, virtualmente, seja em qualquer espaço que for, aquilo que é o nosso direito, e reivindicar também que nos escutem, que nos ouçam, e conseguir também conectar essas vozes com outras pessoas, e aí juntos ecoar de uma forma que pode não ser tão organizada, mas que pode ser uma forma de um baralhado de emoções, mas uma forma que pode transformar a nossa visão, a visão que a gente tem da nossa janela. A Gabi botou assim: o capitalismo nos enche de atividades e tem que fazer para não encararmos o essencial, encararmos o vazio. Exatamente, Gabi, perfeito. Quanto mais ocupados com uma determinada atividade que nos dizem que é pra gente, quanto mais encaixotados nas definições que o capitalismo quer, que o capitalismo fala que é próprio pra gente, que nos vende como um bem-estar de vida, como a gente falou em lives passadas, tanto melhor, porque a gente está ocupado e a gente está reproduzindo sem questionar, porque a gente não enxerga essas perguntas do vazio. E aí, quando a gente não pergunta, quando a gente não questiona, quando a gente não se reconhece, a gente acaba reproduzindo aquilo que ele quer. Porque apareceu o vídeo interrompido aqui pra mim. E aí eu não sei se interrompeu ou... Deixa eu ver aqui. Bom, vou ler o comentário da Juliana enquanto isso, porque parece que não interrompeu, né? Mas se interrompeu, eu vou ali ver. A Gil falou: foi pausada? Não. Tá, não. A Juliana falou: nos sentimos culpados quando estamos em meio ao ócio, sendo que é justamente no momento do ócio que nos embaralhamos,
encontramos nosso vazio e descobrimos até onde esse preenchimento pode ir. Perfeito, Ju, é isso mesmo. A Juliana falou, a gente para de procurar... Não, eu que falei isso, ela tá citando. A gente para de procurar tampas e começa a procurar chaves. Nossa, que bela frase. Obrigada, Ju. Ju falou que não parou, então, tá rodando. Beleza. É o problema meu com a tecnologia mesmo. Aí tá bom também, Bruna? Show. E aí, né? Onde é que eu estava? Tá. Mas como escutamos e reconhecemos nossa própria voz em um mundo... Mas, né, como é que a gente faz para escutar e reconhecer a nossa própria voz em um mundo que, como a Ju acabou de falar no comentário dela, com um mundo que nos nega, com um projeto, com um projeto societário que nos nega esse tempo pessoal, que nos nega, que fala que quando a gente olha pra gente, que quando a gente escreve sobre a gente, que quando a gente para refletir sobre a nossa vida, nós não estamos sendo produtivos. Na verdade, ele nos nega isso justamente porque se a gente para e tira o tempo para essas coisas, a gente percebe o tanto de exploração que a gente carrega nas costas e a gente começa a questionar, a gente começa a levantar a nossa voz, a gente começa a reivindicar nossos direitos e isso é perigosíssimo para quem está no poder e não é interessante também. Então eles negam o nosso tempo pessoal, eles negam a nós esse tempo de reflexão, de escrita da nossa vida e para formatar tudo academicamente, para pensar tudo em um sentido só, e é muito difícil romper com essa corrente, né? E como que a gente tira esse tempo de escuta, né? Como é que a gente faz para fazer essa escuta do nosso vazio, esse reconhecimento da gente, esse momento de ócio revolucionário, em uma sociedade tão do imediatismo, tão da produtividade, em uma sociedade onde tanta gente dita o que devemos ser, quando devemos ser, o que devemos sentir, quando devemos sentir. E aí, a nossa primeira notícia de hoje vem justamente nessa linha. Não tá aparecendo aqui, por alguma razão eu cortei, mas é do UOL, é uma notícia de uma coluna do UOL, e a manchete, ela tá escrito, né, vida na pandemia. É preciso parar de ter pressa com o que leva tempo. Ela foi escrita pela Simone Cunha em colaboração para o Viva Bem, que é a coluna da UOL, no dia 15 de outubro de 2020. Aqui. E nessa notícia vem falando, né, que diante da pandemia, saber esperar é essencial para manter a saúde mental que foi tão abalada, né, nesses tempos, mas que teve muito em alta, né, nesse momento de pandemia, onde a gente se viu completamente recluso, algumas pessoas afastadas de quem a gente gosta, sem poder abraçar, sem poder tocar no outro, tendo a vida completamente, a nossa janela completamente revirada, né, de cabeça para baixo. E aí a notícia também fala do desejo de se antecipar o futuro, né, fazendo a ansiedade ganhar cada vez mais espaço na nossa rotina. E um futuro que hoje é muito incerto pra gente, principalmente sendo governados por quem estamos, né? E também fala na notícia a importância das etapas para as conquistas, né, que a gente faça. Então, não adianta pular etapa também, como eu falei na montagem do cubo, é necessário muitas vezes repetir algum movimento, é necessário
mudar o ângulo para cumprir uma etapa, para partir para outra e no final ter esse resultado que muitas vezes pode não ser o que a gente espera, mas que vai ser um resultado que vai nos mostrar algo, que vai nos impulsionar a algo. E a notícia também traz que a pressa cotidiana agora depende de algo que não temos controle. E aí, como de fato, e aí eu pegando o final dessa matéria, né? Quando de fato a gente tem um controle certo sobre alguma coisa, né? A gente, em alguns meses passados, a gente falou um pouco sobre essas escolhas que nos escapam, sobre como tudo depende, nossas escolhas muitas vezes não são feitas única e exclusivamente por nós, mas por todo um contexto que a gente está inserido, por todo uma ferramenta, né, por toda a ferramenta que a gente dispõe, e aí as ferramentas, esse contexto, ele nos escapam, e quem dita o que é justamente o capitalismo. Então, nós vivemos num sistema de desigualdade muito brutal, onde essa escolha, né, e essa dependência do incerto, ela é muito, muito, muito desigual para a sociedade de um modo geral. Então, a gente precisa refletir o que de fato a gente tem o controle. Será que realmente é sempre isso ou aquilo? Quem define o isso ou aquilo? O meu isso, o meu aquilo é diferente do isso e daquilo de cada um de vocês e vice-versa. E aí a gente tem que aprender sempre pela escuta e pela escuta ativa e não só para uma simples e mera escuta, pela escuta ativa do outro e pela escuta ativa de nós mesmos, a gente consegue reconhecer e se unir também diante desse cenário e buscar juntos novos caminhos, assim como o Cairu, não era Cairu, não, eu esqueci o nome do. Foi um dos primeiros contos que a gente leu, mas quando ele se junta com a tribo toda para expulsar os seres malignos da floresta, e aí a gente consegue se juntar, né, e questionar e expulsar também esses seres das nossas florestas. E aí, se pularmos essa... vou ler aqui o que a Bruna e a Gabi botaram. A Bruna falou: escrever por vezes me ajudou a esclarecer... esclarecer os barulhos de dentro. Com as responsabilidades novas da vida adulta, perdi esse hábito, mas sigo tentando no caminho do autoconhecimento. É sempre bom voltar a esse hábito, né, Bruna? Eu também tenho tentado voltar a esse hábito, é muito difícil, e eu confesso que o que me ajudou bastante foi o nosso processo no mês passado de sempre escrever, de pensar essa escrita. Nossa, a professora Fabrícia também sempre foi uma grande incentivadora dessa escrita pessoal, né? E aí a gente, né, tô tentando também manter esse caminho da escrita, e eu percebo que é muito importante realmente esse caminho, que a gente consegue perceber muitos detalhes que nos escapam, e aí a gente consegue nesses detalhes, juntando peça por peça, ver a figura de um modo mais geral, e esse modo mais geral é onde a gente consegue vislumbrar caminhos, possibilidades, antecipar alguma coisa, mesmo que incerto, a gente consegue antecipar e pensar numa ação coletiva, pensar em algo coletivo para essa possibilidade que pode surgir. Então, por isso a importância, né? Essa importância da escrita e desse olhar. A Gabi falou também, muito importante lembrar
que as escolhas não dependem 100% da gente, como o capitalismo quer mostrar o tempo todo com a alta performance. Verdade, Gabi. Nem sempre depende da gente, o capitalismo constantemente, principalmente quando há o que é considerado um fracasso, é sempre pessoal, né? Então, assim, isso abre margem para a questão da meritocracia e tudo mais. E aí, né, se pularmos as etapas, nos faltará a chave capaz de abrir a janela e que nos permitirá desfrutar da beleza de uma ou mais plantações, assim como é a vista da janela da Gabriele, de 10 anos. Ela vê da janela dela uma plantação de sabiá e eucalipto. E a rua também. Então, as etapas são necessárias para a gente encontrar essas chaves. E para encontrar chaves que abram janelas de qualidade também. E a Bruna falou: qual a facilidade nos percebemos impacientes, estressados, imediatistas, quando temos menos controle do que gostaríamos, de verdade, né, Bruna? E parece que cada vez mais a gente vai se sentindo assim com uma facilidade muito mais muito mais rápida. Não sei se seria muito mais rápida, mas serve, a gente fica mais tempo desgastado, a gente demora menos, cada vez menos para se estressar com alguma coisa. E o que isso não prejudica também na nossa vida, nas nossas relações e na nossa visão da janela, na nossa visão de mundo pela nossa janela, né? E aí, muitas vezes também, né, nesse emaranhado de sentimentos, a gente começa a se sentir também um pouco vulnerável. Mostrar a foto de novo? Peraí. Aqui, a fotinho da janela da Gabriele. Tá dando pra ver agora? E aí a gente também, nesse emaranhado de coisas, nessa impaciência, nesse estresse, a gente pode começar a se sentir vulnerável. E aí, seja uma vulnerabilidade interna ou uma vulnerabilidade externa, a gente deve se perguntar sempre a partir de qual referencial essa vulnerabilidade existe. Será que ela é permanente, fixa? Será que ela é moldada? A quem ou ao que estamos de fato vulneráveis? Da onde surge essa vulnerabilidade? Como que ela se manifesta e o que ela de fato representa? Será que ela existe? Bom, um dia, um rio me contou. Gente, eu tentei colocar mais cedo o cabelo, não consegui colocar tudo direitinho, mas eu espero esconder o máximo possível. E quem conta essa história pra gente é o próprio rio. Um dia, um rio,
do Léo Cunha e André Neves. Ah, o peixinho ficou lá atrás. Eu acho que eu coloquei errado mais cedo. Peraí. Um Dia um Rio, do Léo Cunha e André Neves. Um rio, cama de canoa, espelho da lua, caminho de peixe, carinho de pedra. A editora é a Pulo do Gato, Bruna. Minha dança colore mapas, meu canto refresca as matas. Minhas veias irrigam florestas, alimentam cerrado, aliviam o sertão. Corri por entre tribos, povoados, gente. Em casos, os pescadores. De lembranças, os viajantes. De encantos, os menestréis. Um dia eu fui rio, bacia, vale. Eu era melodia. Hoje sou silêncio. Meu leito virou lama, meu peito chumbo e cromo. Minhas margens tristeza. Eu era doce, hoje sou amargo, amargo, amargo. Minha aldeia mora submersa dentro de mim. Com lágrimas de minério, me sangro até o mar. Ah, mas eu fui um rio um dia. Na margem de cá eu tive uma escola, um campinho. Ouvia os gritos das crianças, o trote dos cavalos, o apito do trem. Na de lá tive uma praça, uma igreja, um sino, uma bela noiva. Ouvi o canto das lavadeiras nas festas de domingo. Da terceira margem, eu choro por tudo, por todos. Olho para os lados e não vejo mais ninguém. Só restam cães e bonecas esperando teimosos pelos que partiram. Nas minhas dobras não sobrou um peixe, um sapo, uma cobra, ninguém para contar a história. Hoje
quem conta a história sou eu. A história de como eu fui um rio um dia. Quem você foi um dia? Dando continuidade ao nosso diário, ao nosso potinho, que tal a gente escrever hoje nele quem nós fomos um dia? Contar um pouco da narrativa de quem fomos um dia, assim como o Rio Doce fez com a gente agora, contando a sua história, contando de que forma ele deixou de ser brutalmente, não por vontade de própria, mas por interferência externa, como ele deixou de ser doce para se tornar amargo. Então, hoje, quem quiser, fique à vontade para escrever no comentário quem você foi um dia em uma narrativa breve que queira fazer. Mas, se não quiser fazer um comentário, que fique de dever para o nosso pote, para o nosso diário que a gente tem construído. E quem chegou hoje, né, vindo pelo link da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, da Rural, que está acontecendo essa semana. Quem chegou hoje e quiser iniciar um diário, um pequeno pote com pequenas narrativas diárias, pode começar com esse questionamento, com essa pergunta, né? Quem você foi um dia? E aí escreve uma breve história, como se você estivesse devolvendo para o rio uma história sua, como se ele se tornou silêncio, ele não vê mais ninguém à margem. Então fique à margem desse rio e lhe conte a história para ele de quem você foi um dia, né? Que é nessa troca de escuta e de narrativa que a gente vai apurando nossos ouvidos para escutar a voz do silêncio, essa voz que pode trazer com ela ecos da revolução, né? E o silêncio é algo que sempre nos acha, e sempre nos acha para dizer algo. E nem sempre a gente tá de fato atento para essa escuta, ou a gente só ouve barulho sem dar a devida importância. E quando a gente só ouve o barulho, o eco que faz na nossa cabeça não nos permite enxergar o que acontece ao nosso redor, até que o nosso redor um dia se vai. E tá indo. Dado a consequências da não escuta, da desinformação e de uma escuta também precária, de falas precárias e de ausências, né? E aí, né, quando quando a gente perde essa escuta, quando a gente não para escutar o rio, quando a gente não para escutar ao nosso redor, a gente acaba perdendo essa identidade, a gente acaba se afastando da natureza, a gente não se reconhece mais enquanto natureza. E isso também, esse afastamento nos afasta da nossa ancestralidade, da nossa história, do nosso pássaro encantado, do nosso povo e de nós, consequentemente.
E a que preço isso acontece? Isso acontece, claro, impulsionado por um projeto societário que precisa, para existir, nos negar esse conhecimento, nos negar uma identidade, porque quando ele nos nega uma identidade, ele pode nos dar a identidade que ele quiser. Então, esse afastamento, esse não reconhecimento, esse não pertencimento, ele não é por acaso, ele é um plano. E a que preço isso tem, e que preço que a gente paga por conta disso? A grande fábrica a grande fábrica, né, de um modo geral, né, a grande fábrica, ela nos vende palavras, ela aumenta o nosso vazio e ela polui o nosso rio e nos encaixota. E quem somos, afinal? E a gente precisa, de fato, se definir nessa caixa, a gente precisa buscar por essa constante definição a gente precisa realmente ser algo o tempo todo, ou a gente tá como um rio em constante mudança, em constante contato com novos vilarejos, novas tribos, novas vilas, sendo rio, sendo bacia, sendo vale, sendo melodia. E aí, porque quando separados e rotulados, né, que é essa necessidade que o capitalismo tem de nos separar dessa essência, né, fica mais fácil, né, quando a gente se separa, quando a gente se rotula, a gente facilita a exploração e a objetificação. E acaba também, né, nessa objetificação, nessa exploração, dando margem para um individualismo cada vez mais pesado, cada vez mais exagerado, individualismo cada vez mais acentuado. E aí a gente não é capaz de se reconhecer, e aí a gente não é capaz de se reconhecer enquanto uma peça em sociedade, no meio de tantas outras, e a gente também não é capaz de reconhecer aquilo que não nos atinge direta e imediatamente como algo prejudicial. Se não tem um efeito, uma reação negativa com a gente imediata, então a gente empurra com a barriga, fala que é exagero, fala que é mentira, fala que não é bem assim, né? E não se pensa ao longo prazo, não consegue enxergar que essa causa vai ter uma reação 3, 4 vezes pior lá na frente. E é um lá na frente que talvez não esteja tão na com os povos, a gente não se reconhece enquanto melodia e a gente não consegue se engrandecer no encontro com o mar. Eu falei mais cedo do livro A Oralidade para o Público Jovem, que foi organizado pelo Celso Sisto. No primeiro capítulo, o Antônio Rocha, ele vem falando um pouco disso também, dessa crise ambiental que a gente vem enfrentando, e ele fala, abre aspas, abre aspas, a coexistência com o meio ambiente é fundamental para a nossa sobrevivência. Estamos literalmente acabando com o mundo, mas antes disso, iremos nos destruir, pois somos apenas como uma frágil bactéria. Se a bactéria muda muito o corpo no qual habita, acaba se autodestruindo. E aí a gente consegue perceber
um pouco disso, né, nesse cenário mundial. Basta lembrar do grande relógio que tem, que conta, né, quantos dias, o que está acontecendo no Pantanal, nas florestas, nos rios, né, e todo esse negacionismo, né, que a gente vem enfrentando de governos e de governos poderosos também. E aí, a Bruna botou, é sempre bom relembrar que somos natureza. Verdade, né, Bruna? Que somos flores também nessa natureza. E aí a gente acaba entrando nesse embate milenar, que é o homem versus a natureza. E aí, será que de fato é o homem versus a natureza? E aí o capitalismo nos vende isso, o homem versus a natureza, nós contra a natureza, e nós não, enquanto na verdade nós somos também a natureza. E aí falam que nós somos tão pequenininhos diante da natureza, mas ao mesmo tempo, apesar desse discurso de que somos pequenos diante da natureza, alguns outros que se acham maiores do que a natureza, todo esse ataque à nossa natureza, a natureza viva das florestas, a natureza viva dos rios, dos animais, esses desastres, eles acabam nos mostrando que, na verdade, a natureza também, ela se torna pequena diante dos atrozes, né, que se colocam contra ela no desmatamento, na matança, nas queimadas, na poluição, enfim. A professora Fabrícia falou: reconstrução ou reinvenção de cada um passa pela reinvenção de nós no respeito a todo coletivo. Verdade, professora. E aí, nesse sentido do homem versus a natureza, que, enfim, o capitalismo acaba colocando, a gente percebe que os desastres, que chamam de desastres ambientais, eles cada vez mais passam a ser, na verdade, desastres sociais, né? Desastres que o homem não só provoca, como ele também, um ou outro, é capaz de prever, ele é capaz de segurar, né? De gerar uma segurança, mas mesmo assim o faz para poucos. Aqueles que arcam com as consequências maiores desses desastres são aquelas populações vulneráveis, as pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí eu recomendo, não vai dar para falar por causa do tempo, mas eu recomendo o Bauman, o livro é O Medo Líquido, mais especificamente o capítulo intitulado Horror do Inadministrável, que ele vai falando justamente essa questão dos desastres ambientais não serem tão ambientais assim, mas serem sociais e muitas vezes até serem evitáveis, e não ou é para uma pouca parcela que tem como comprar essa segurança, né? E aí, né, nessa questão do pela expropriação cada vez maior e cada vez mais violenta da natureza. E aí é da natureza das florestas, da natureza do rio, da natureza dos animais e da nossa natureza. E de uma natureza também específica, né? E aí, né, e aí eu volto a perguntar, a lançar uma provocativa aqui, né? O que essa negação das queimadas, o que a negação
ao aquecimento global, o que é negação a todos esses fatores e o que a expropriação cada vez mais pesada, o que o agro, tech, pop, tudo não nos tem custado e o que ele não nos custará um dia. E um dia que talvez não esteja nem tão longe assim. Um dia que a gente já está vivendo e passando por ele. E aí a nossa segunda notícia, ela é do G1, e ela fala que a poluição por lixo doméstico na Baía de Guanabara cresceu, né, durante o isolamento social, diz, segundo o INEA. E aí nessa reportagem vai falando do aumento significativo dos distritos na Baía de Guanabara. Ano passado foi 170 e esse ano foi 350, né, no período de 12/4 a 11/5. Ele fala um pouco do projeto também Olho Verde, que fala que esse é um fenômeno que acontece em vários pontos do Rio, da cidade do Rio. E aí ele vem falando também, a notícia termina falando da falta de saneamento básico em algumas regiões. E as regiões, a gente sabe que regiões que são. São as regiões das favelas, as regiões mais afastadas dos grandes centros, onde há essa ausência, e ausência intencional, ausência pensada do Estado, principalmente na pandemia. A gente viu isso muito claramente, né? Essa reportagem é da Cristina Boekel e foi no dia 11 de junho desse ano, de 2020. E aí ele vem, segundo, né, a gente seguindo pelo que essa notícia traz, aumento as consequências podem ser enormes, aumento da enchente, doenças. E aí a gente volta para a notícia da semana passada, e uma notícia que a BBC também divulgou alguns vídeos com especialistas na rede social ontem, né, falando que a gente precisa ver essa pandemia não como uma pandemia, mas como uma sindemia. A soma de vários fatores sociais que somados não dão 1 mais 1 não dá 2, mas dá vários, né? E aí né, a gente não precisa também voltar, né, e tão longe para dar um exemplo. Esse ano, no início desse ano, aqui no Rio, a gente enfrentou a gente pensa também que várias localidades, principalmente as favelas, ficaram sem água nesse momento do coronavírus, onde a higiene pessoal e a lavagem das mãos é fundamental no cuidado da saúde nessa doença. Então, assim, o que também, né, essas consequências que a gente já vem enfrentando agora. Não precisa nem esperar tanto assim um dia chegar. O dia já é o agora. E aí o que a gente faz diante disso, né? Como que a gente cobra, né, isso? E aí a gente precisa, voltando um pouco, olhar o nosso vazio e encontrar o rio que um dia foi em nós. Encontrar o rio que nos conecta a tantos lugares e a tantas pessoas. Encontrar no nosso vazio e sempre manter o nosso vazio ali, por menor que seja, porque é dele que surgem os nossos questionamentos também, né? E reconhecer o processo, respeitar o tempo,
né, desse processo, não querer acelerar, mas esperar numa espera ativa, numa espera que é uma espera onde a gente atua também, né? Na espera de uma flor brotar. A Ana Paula, que é do grupo do projeto, ela relatou que plantou uma semente de pimentão em abril e que foi colher o pimentão agora, em outubro. E que, conversando com o filho dela, ela falou, abre aspas, conversei com meu filho que a vida é assim, um processo. Tem que esperar, germinar, crescer, florescer e dar frutos. E reconhecer esse tempo, permitir esse tempo, é permitir também abrir uma janela, enxergar um lindo jardim, do qual nós também somos flores e do qual alimentamos as flores com a água do rio que vive em nós. E como é a janela da Maria do Carmo, né, que carinhosamente também é conhecida como Vó Nina, Nina ou Nininha. Ela tem 65 anos e da sua janela ela vê as plantinhas dela e elas são lindinhas. Ela falou. E ao olhar a nossa janela interna, o nosso vazio, escutar o nosso silêncio, olhar essas flores, admirar essas flores, assim como a Vó Nina, nos permite criar perguntas que nos levam ao diálogo. E assim, nessas perguntas que nos levam ao diálogo, cria-se também a resistência. E cria-se, né, também a resistência nessa escuta. E da minha janela eu vejo uma árvore. Uma árvore que está em constante crescimento. Nem sempre os meus olhos são capazes de notar, mas isso não impede que ela cresça. Alimentada por sorrisos, cuidada por afetos, banhada pelos dias de chuva. Seus frutos nascem sempre, em resposta ao que recebe. Nem sempre esses frutos são bons, mas sempre possuem literatura. E é isso que eu vejo da minha janela. Eu não sei onde é que foi parar o Durex, mas eu vou mostrar aqui assim. E aí, essa visão que eu tenho da minha janela, não deu pra ver a árvore, mas a árvore ela tá aqui. Essa árvore e esses livros e essas histórias que a gente constrói diariamente, toda quarta aqui, elas vão moldando e vão formando a nossa resistência pessoal e a nossa resistência para o mundo, com o mundo, uns com os outros, sempre nas ruas, ainda que de uma forma diferente, de uma forma adaptada agora, para falar que não vão nos calar, para falar
que a gente tá aqui, a gente tá vendo e a gente vai cobrar, e a gente deve sempre cobrar. Sempre cobrar um mundo onde a gente possa olhar pela janela e ver flores e flores florescerem cada vez mais, ver vazios e ver mais e mais vozes, mais e mais flores se levantando em questionamento, se levantando em resistência, se levantando em perguntas, dizendo um basta para conformidade, para reproduções acríticas e incertas e para caixinhas. Então, vamos juntar um embaralhado no outro e juntos criar um grande embaralhado revolucionário. E aí, antes da gente finalizar, mas já caminhando pro final, eu vou lembrar a todo mundo do nosso curso. As inscrições, elas já acontecem na semana que vem, dia 27, 28, eu acho que é semana que vem, sim. 21, é semana que vem. 27, 28. Então, assim, fiquem ligados, assim que sair o link, sair tudo direitinho, a gente posta na nossa página aqui com mais informações. Mas só para vocês ficarem atentos que o nosso curso, as inscrições já começam a partir da próxima semana e as vagas são limitadas. Então, fica de olho mesmo para não perder essa oportunidade. Vamos tirar a foto antes do encerramento. A Gil falou 27, 28, terça e quarta. Então já tá aí. Terça e quarta, fiquem ligados que as inscrições começam. E as vagas são limitadas, então aproveitem. Enfim, nós estamos distantes das chaves, distantes do vazio, do rio. Mas hoje plantamos uma sementinha que nos permite e nos torna um pouco mais próximos. E que essa sementinha, a gente cuide dela diariamente para que ela se torne uma floresta um dia. Até quarta.